Bom dia mais uma vez. Peço desculpas. Isso é mais uma vez sinónimo de literacia informática ou digital. Mas pronto, por ser o último nesse painel, às vezes também acontecem essas coisas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Dr. Luís Canjimbo, representante da CPLP aqui no evento, Dr. Gilvan Müller, diretor do ILP, Dr. Manuel Silva, reitor, magnífico reitor da Unilab, distintas entidades cearenses, ilustres colegas do colóquio. Começo a minha comunicação parafraseando Bernardino Ribeiro, um clássico da literatura portuguesa. Menina e moça que me levou para longe da minha terra, para dizer a língua portuguesa que me trouxe bem longe da minha terra para Guaramirana, aqui no colóquio sobre o português na internet. Com isto, agradecer o ILP, através da sua Comissão Nacional em Luanda, por me ter formulado um convite para cá estar. Agradecimento extensivo também pelo acolhimento em Fortaleza, na Unilab e em Guaramirana. Depois de muita coisa dita desde o primeiro dia, ouvimos comunicações bastante técnicas, refinadas e interessantes. Parece que não me resta nada para dizer. Entretanto, vou posicionar-me aqui como um simples professor de língua portuguesa num país bilíngue. É esta a perspectiva que vai orientar a minha preleção. Indo diretamente ao assunto, começava por fazer uma retificação em relação ao tema inicial que consta do programa da palestra. Era a internet, a nova grande caravela da língua portuguesa na era digital. E por questões de consensos de terminologias, então achei trocar o título A internet, a nova grande caravela da língua portuguesa na era digital. Feita essa correção, dizer que o título é uma simples metáfora que invoca o passado da nossa língua magna, como disse Fernando Pessoa, e uma verdadeira exaltação da sua atualidade para se compreender a sua importância no mundo de hoje, dominado pelas TIC, lançando-se assim um olhar para o seu futuro que se quer mais promissor e atuante. É sabido que essa língua levada pelos navegadores portugueses naquelas míticas embarcações sob o signo dos descobrimentos marítimos e acolhida amigavelmente pelos autóctones, constitui hoje o elemento fundamental que aglutina os nossos povos na CPLP sob o princípio da unidade na diversidade. E aqui a minha abordagem tem como referência Angola, como é óbvio. Assim, vou percorrer 4 ou 5 pontos na minha dissertação. Primeiro, um pouco de história, para fazer uma breve abordagem histórica da língua portuguesa. Depois, a hora da internet, enfim, realçar o papel que a internet tem na divulgação da língua portuguesa. O terceiro ponto, constatar a realidade, apelar para a necessidade de um diagnóstico em cada país. Um quarto ponto, alguma prudência e solidariedade no sentido de partilha, como já se manifestou aqui ao longo de várias palestras, o auxílio
de tecnologia em vários países que apresentam um certo fosso. E por fim vou apresentar algumas nótulas em jeito de conclusão. Um pouco de história. E essa história tem a ver com a implantação do português em Angola, concretamente no século XV, ou seja, coincidentemente com a chegada dos portugueses no Reino do Congo. Ressurgem sempre na memória quando se fala em língua portuguesa as imagens longínquas do século XV. Caravelas idas do Tejo sulcam as águas do Atlântico em busca de novos portos dourados. Ventos ocidentais sopram as velas rumo às terras do Oriente, onde abundam preciosidade, mas levam também consigo uma outra riqueza, que é a língua portuguesa. Diz então o destino ou acaso que um destes primeiros portos fossem as terras de Muenecongo ou Manicongo, do Atlântico, a armada de Diogo Cão avista a foz de Nzádia Congo ou Rio Zaire, onde viria a atracar definitivamente. Estabeleceram-se os primeiros contactos, troca de embaixadas, amizade, e aí imaginemos o papel das duas línguas, nesse caso a língua portuguesa e a língua conguesa. A língua portuguesa inicialmente acolhida voluntária e amavelmente pelos nativos congueses. Portanto, queria aqui referir o engajamento do próprio soberano do Congo quando pede auxílio ao rei de Portugal no sentido de instruir então os cidadãos congueses. O primeiro testemunho é de Martins dos Santos, retomado de Zau 2007. Diz assim: o rei do Congo apercebeu-se logo da distância que havia entre a cultura europeia e a dos africanos. Por isso teve o cuidado de pedir ao rei de Portugal que lhe mandasse padres, mestres de letras e oficiais mecânicos. Um outro testemunho vem de um académico americano que escreveu um livro sobre a educação em Angola, 1817, se não estiver em erro, a 1814, está na bibliografia, que diz assim: o século XVI conheceu poucos monarcas tão desejosos de que o seu reino fosse católico e o seu povo fosse educado e letrado como Afonso I. Interessante nesse desejo real é que este reino não era na Europa católica, mas em África. Lembro que Afonso I era rei do Congo, nome adotado depois do batismo. Continuando nessa perspectiva histórica, realçar o papel dos missionários a par da difusão do Evangelho também foram então plantando ou inculcando o português entre os nativos e reforçado com a criação das primeiras escolas no Reino do Congo, século XV, no Reino do Ndongo, século XVI, e assim, consequentemente, dá-se a expansão do português em todo o território que hoje é Angola. É verdade que é longo tempo e então desembocamos naquilo que é o processo da emancipação dos países ou das antigas colónias portuguesas em África, e aí surge uma nova arquitetura da língua portuguesa com as independências dessas antigas colónias. Realçar aqui a adoção da língua portuguesa, ou do português, língua do antigo colonizador, como língua oficial dessas antigas colónias. Tratou-se de uma decisão soberana que, na altura, se impunha. E aqui, então, depois constituiu-se a organização dos FALOP, que congrega ou congregava na altura, antes da CPLP, as antigas colónias de Portugal.
Este olhar visa mostrar a perspectiva de criar esse edifício linguístico único, que eu considero que o retoque final terá sido dado com a Constituição da CPLP de 1996. Normalmente conhecemos razoavelmente a história que envolvesse todo o processo. E então dizer que a língua portuguesa tornou-se um espaço comum, um dos elementos identitários de povos que usam essa língua como elemento de comunicação. É uma língua que hoje congrega povos e culturas, aglutina interesses e vontades, articula pensamentos e ideias, entrecruza vivências e sentimentos, inflama paixões e emoções. Enfim, um património comum de todos os seus falantes, independentemente da sua localização espacial. Passo para o ponto 2, que é a hora da internet. E aqui não tenho elementos específicos para aqui apresentar, porque muita coisa já foi dita nesse sentido, como eu realcei no princípio, nas comunicações mais técnicas. Talvez reconhecer o valor da internet e das ferramentas digitais no desenvolvimento e divulgação de qualquer língua nesse século das novas tecnologias. E assim o português também deve acompanhar essa dinâmica. Se no passado a língua portuguesa foi levada para vários pontos do globo de caravelas, hoje outros meios de difusão mais eficazes e dinâmicos são-nos fornecidos pela ciência e pela técnica, dentre as quais a internet e outras ferramentas digitais. Assim, para que isso seja necessário, é preciso que os países sejam desenvolvidos multissetorialmente, enfim, para então a implantação das tecnologias de informação e comunicação, tendo como vetor a língua portuguesa, que deverá servir de elemento de charneira na articulação desses meios na sociedade. Então, devo dizer, e aqui reconhecido, que a internet ajudou a transformar relações linguísticas unilaterais do passado em relações multilaterais ou transversais. Hoje, o foco da língua já não é apenas Portugal, nem Brasil, mas outros países, e as diásporas também têm uma palavra a dizer. Passo para o terceiro ponto, constatar realidades. E aqui insisto na situação de se fazer um trabalho diagnóstico para se apurarem as potencialidades de cada país. A doutora Inês já o fez e todos nós percebemos aquilo que é a realidade do uso da internet em Moçambique. Eu vou referir-me brevemente em relação à situação angolana, não com dados objetivos, mas simplesmente traçar um panorama assim geral. E então dizer que assiste-se a um crescimento considerável no acesso à internet e a outras ferramentas digitais no país. Se olharmos, por exemplo, dados do Banco Mundial referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano, indicavam que em 2009 apenas 3,9% da população angolana tinha acesso à internet. Entretanto, foi dito numa das palestras aqui, que esse dado já ronda cerca de 5%. Então, há aqui alguma evolução. E tenho a certeza que hoje a realidade pode ser completamente diferente. Devo assinalar aqui a preocupação e o esforço do Executivo angolano, isto é, do governo angolano, na criação de políticas e condições para o desenvolvimento sustentável do país no domínio das tecnologias de informação e comunicação. Assim, para acelerar o processo de implantação dessas tecnologias, criou-se expressamente um ministério, que é o Ministério das Telecomunicações e Tecnologia de Informação. Está aí o portal que se pode visitar
muita facilidade. E neste Ministério destaca-se sobretudo o Centro Nacional das Tecnologias, é um órgão que superintende sobretudo a atividade dessas tecnologias no âmbito governamental e também assessorar certas atividades particulares. Depois, a criação do Ministério do Ensino Superior da Ciência e da Tecnologia, parece ser redundante, mas como órgão que tutela todo o ensino superior no país, e aqui assinalar o surgimento de várias universidades e institutos politécnicos, tanto públicos como privados, e maioritariamente essas instituições têm cursos de telecomunicações e informática, que podem lançar uma nova perspectiva nesse domínio. Uma nota particular para falar um pouco do Instituto Superior de Ciência e de Educação de Luanda, a instituição onde eu trabalho, para dizer essa instituição forma professores. E então há uma cadeira das tecnologias de informação para todos os cursos, assegurado sobretudo pelo Departamento de Informática, Matemática e Ciências de Educação. A ideia é dotar o futuro professor de essas ferramentas que são atuais. Depois, realço também para a criação de um domínio oficial na internet, que tem aí co.ao ou it.ao, mas é mais usual o primeiro. E então, como exemplos, temos aí o infoangola.ao, o próprio portal do governo, e isso, com a criação desse domínio, essa identidade do governo, então também acelerou a criação de portais na internet para todos os órgãos do Estado. Depois, destaca-se ainda a construção de videotecas nas 18 províncias do país, para facilitar o acesso da população aos multimédia e outros meios. Mediateca, pronto. Obrigado, Dr. Luís. Ok, pronto, a ideia é essa, massificar então o acesso a esses meios. Depois, como é óbvio, o crescimento de blogs, etc., que têm identidade ou gerido por angolanos. Salto para algumas empresas de prestação de serviço na área das tecnologias, a Sistec Soluções, NCR Angola, Tec Informática, Tec Industrial, Infornet, etc. Depois, crescimento exponencial do número de usuários, tanto de telefonia móvel, televisão digital, internet sem fio, serviços assegurados pela, sobretudo, companhias como Angola Telecom, Movicel, Unitel, Zap, Netcuia, Multishows Angola, TV Cabo, etc. Há planos, por exemplo, de se lançar um serviço de satélite para facilitar tudo isso, que será designado como Angosat. Depois, também realçar no domínio da banca o surgimento de caixas eletrónicas, que nós chamamos vulgarmente de multicaixas, e aí destacar cartões de crédito tipicamente angolanos, por exemplo, Visa Mongolé, Visa Camba, Visa Kumbu, etc. Queria passar rapidamente para uma experiência. Só um minuto, doutor, por favor. Para falar um pouco do Centro de Ensino à Distância da Universidade Agostinho Neto, onde eu colaborei como regente da cadeira de língua portuguesa e tive, então, o privilégio de criar algumas ferramentas nesse ano. Trago esse exemplo por ser tão relevante, porque é um dos centros pioneiros nesse domínio, pode ajudar muito em parcerias com outros países aqui presentes. E então, em vez de uma descrição, vou só apresentar algum exemplo do material que se faz ou que se fez nesse centro, e passo a apresentar um pequeno vídeo
Pronto. Não é publicidade do meu trabalho, mas foi feito pelo Centro de Ensino à Distância. Oxalá que isso funcione. Primeira sessão, aulas virtuais no âmbito de ensino à distância, da Universidade Agostinho Neto. Antes de mais, chamo-me Afonso Miguel. Processo, e depois falaremos um pouco da história da língua portuguesa, dos primórdios até os nossos dias. Vemo-nos na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. É um texto, um vídeo criado com a ajuda do Universidade Aberta de Lisboa, que é uma das parceiras do Centro de Ensino à Distância, assim como a Cooperação Portuguesa. Também há manuais em PDF elaborados nessa perspectiva para o ensino à distância. Com esta apresentação do pequeno vídeo, então, já que não tenho tempo suficiente, paro por aqui e então agradecer a atenção que me prestaram e peço desculpa por alguns transtornos da minha comunicação. Muito obrigado.